Especialistas do setor elétrico dizem que a situação é crítica, piorou muito nos últimos 2 meses e que as medidas anunciadas pelo governo somente nesta semana não são suficientes para conter a crise. Seria preciso fazer muito mais e rápido, porque o sistema elétrico já está operando no limite da capacidade. No segundo semestre do ano passado, a situação era crítica. A crise hídrica foi considerada a mais grave em mais de 90 anos. O governo teve que buscar uma solução cara para evitar o risco de apagão. O Banco Central também alertou para o impacto da seca na produção de energia e na conta de luz. O governo precisou ligar as termoelétricas e os custos maiores dessa forma de geração energética já estão sendo repassados para os consumidores em alguns setores da economia. E a conta foi salgada demais, tanto que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, elencou o aumento da energia entre os 3 fatores que justificam a inflação acima de 10% em 2021, muito acima da meta de 3,75%. A alta da energia elétrica residencial acumulada no ano foi de 21,2% e foram diversos reajustes até com a criação das tarifas excepcionais. E o governo federal criou a bandeira de escassez hídrica. A conta de luz vai subir mais de 6,78%. Mas a época das chuvas chegou com força e mudou o quadro nos reservatórios das principais usinas hidrelétricas do país. O nível dos reservatórios das principais usinas hidrelétricas da nossa região melhorou em dezembro na comparação com os últimos 5 meses, quando os índices estavam bem baixos. Aí você pensa assim, bom, a conta de luz agora vai ficar mais baixa, né? Mas isso não deve acontecer antes de abril, como admitiu ao Globo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Afinal, por qual razão, apesar da chuva, a conta seguirá alta pelos próximos meses? Em que medida o nível dos reservatórios já se estabilizou? E de que forma o Tribunal de Contas da União avalia a eficiência das ações do governo diante da crise hídrica? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter de economia Manuel Ventura. Fique com a gente. Manuel Ventura, primeira boa notícia, né? Com essa chuva toda no Sudeste, enormes estragos, mas aquele risco de racionamento, chamado fantasma do apagão, isso ficou para trás, né? Qual é a situação das hidrelétricas nesse momento? Pois é, Maltic, o fantasma do apagão, do racionamento de energia elétrica que assombrou todo o segundo semestre do ano passado, a gente viveu esse risco real de faltar energia elétrica, ele ficou para trás com o aumento das chuvas agora nesse período, no período úmido, né, que é assim chamado pelo setor elétrico, e os reservatórios das hidrelétricas estão se recuperando aos poucos. Na região sudeste e centro-oeste, né, a região sudeste e centro-oeste ela é a principal região do setor elétrico porque ela concentra os reservatórios com mais capacidade de guardar água e isso acaba sendo, portanto, a caixa d'água do sistema. Essas duas regiões, elas estão operando aí com algo em torno de 40%, vão terminar janeiro com cerca de 40% da sua capacidade de armazenamento. Isso é um volume muito expressivo de água, se a gente lembrar que em janeiro de 2021, quer dizer, em janeiro do ano passado, era em torno de 23%, caiu para cerca de 16% no meio do ano passado, ou seja, houve uma queda muito ampla que está se recuperando, deixando para trás essa situação de risco de faltar energia. E não só no Sudeste e Centro-Oeste, as usinas do Norte, como Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, Tucuruí também, estão gerando em níveis recordes de energia para esse período do ano, ou seja, a situação da geração de energia por usinas hidrelétricas melhorou muito nos últimos meses. E aí, Manuel, nós consumidores que estamos aí pagando tarifa mais alta, taxa adicional por causa da bandeira tarifária, nos perguntamos quando é que a conta de luz fica mais barata? Como é que isso funciona e quando é que a gente pode esperar uma redução de preço, se é que ele vem mesmo? Olha, agora é a má notícia, não dá para esperar uma redução de preço, pelo menos agora no curto prazo. O governo criou no ano passado, vocês lembram, a bandeira tarifária da escassez hídrica, que é uma adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumido pelo cliente residencial, né? A taxa passa de R$ 9,49 para R$ 14,20.
Aumento de 50% e que vai deixar as contas de energia 6,78% mais cara. Cada consumidor paga R$ 14,20 a mais a cada 100 kWh. Essa bandeira da tarifária da escassez hídrica ela foi criada para cobrir os custos muito elevados da produção de energia por termoelétricas. Termoelétricas precisam comprar gás natural, óleo diesel, carvão mineral, ou biomassa, que são combustíveis muito mais caros, porque, no final de contas, não precisa comprar a água. Então, esse custo ele foi repassado para o consumidor, só que esse é um custo muito elevado. Então, o custo da produção de energia por termoelétricas, ele segue ao longo do ano de 2021 e também no início de 2022. A gente ainda está pagando o custo da crise no ano passado, ou seja, a bandeira tarifária que está em vigor hoje, ela não é para cobrir o custo de agora, era para cobrir o custo do ano passado. O próprio ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele conversou com a gente nesta quarta-feira e afirmou que a bandeira de escassez hídrica não deve terminar mais cedo. Ela foi anunciada em agosto para começar a valer em setembro e vai ficar até abril desse ano, pelo menos essa é a previsão agora do governo, a estimativa do governo neste momento. Agora, Manuel, então quer dizer que a gente ainda está pagando os bilhões de reais que foram utilizados ao longo do ano passado justamente para acionar as termoelétricas. É por isso que a tarifa mais alta continua em vigor até abril, pelo menos. Exatamente, porque essa bandeira está sendo usada para pagar o custo da geração do ano passado e não da geração de energia elétrica por termoelétricas nesse ano. E é importante lembrar que o custo do combustível, que aumentou para os carros, aumentou para os aviões também aumentou para as termoelétricas. Ficou mais caro comprar gás natural e diesel para as termoelétricas. Isso ajudou a aumentar o custo dessa geração de energia. Para a gente ter uma ideia, na conta que reúne a arrecadação das bandeiras tarifárias e o pagamento para as termoelétricas, há um déficit, ou seja, há um buraco de 12 bilhões de reais ainda. Mesmo com a arrecadação extra, a geração de energia termoelétrica ela é tão cara que ainda está a uma falta de 12 bilhões de reais que precisa ser paga em algum momento. Ou seja, a gente vai continuar sentindo esse impacto na conta de luz durante um bom tempo, né, Manuel? Porque a ANEEL previu um reajuste médio de 20% nas contas nesse ano, por causa dos custos de 2021. O governo está preparando um empréstimo aí de cerca de 15 bilhões de reais para o setor, porém, isso vai sair do nosso bolso em algum momento. Exatamente. Esse custo de geração por usinas termoelétricas que está vindo do ano passado, ele iria gerar um aumento em média de 20% nas contas de luz nesse ano. Para evitar um aumento de 20% em 2022 por conta da falta de chuvas no ano passado, o governo decidiu fazer um empréstimo para permitir que as distribuidoras de energia acessem financiamento pelo setor bancário, pelos bancos, para dar uma aliviada e ter mais ou menos um reajuste de 9% a 10% em média, mas é um financiamento, então esse dinheiro vai ser pago em algum momento, vai ser pago pelos próprios consumidores nas contas de luz, daqui a 3, 4 anos, o problema nesse caso é que vai ser pago com juros. Então o dinheiro que vai deixar de ser pago agora nas contas de luz em ano eleitoral, é importante lembrar que é um financiamento que está sendo feito para evitar um tarifaço nas contas de energia em ano eleitoral, ele vai ser pago em 2023, 2024, quer dizer, no futuro com juros. Agora foi liberada hoje a operação na nossa região da segunda maior usina termoelétrica do Brasil. E essa usina é a GNA1, que fica no Porto do Açu, em São João da Barra. Agora, Manuel, como é que funciona essa questão do acionamento das hidrelétricas e da retirada, desligamento das térmicas? A chuva chegou, né, os reservatórios das hidrelétricas estão subindo e aí se desliga e imediatamente se rompe com esse custo das térmicas ou os contratos precisam ser cumpridos até o fim? Como é que isso funciona? Olha, isso depende de algumas decisões do governo, porque hoje o governo ainda decidiu acionar usinas termoelétricas mais caras para deixar os reservatórios das hidrelétricas se recuperarem, porque existe um entendimento de que se os reservatórios não se recuperarem, pode ter uma outra crise e os reservatórios não darem conta de segurar a geração de energia por muito tempo. Então, o governo ainda gera energia por termoelétrica para conseguir segurar a água nos reservatórios. Mas isso são decisões
que o governo vai tomar para saber se já desliga de agora parte das termoelétricas ou mantém. Existem algumas diferenças. Algumas termoelétricas elas ficam ligadas por mais tempo, porque elas são termoelétricas mais baratas. E tem umas outras termoelétricas que são acionadas só em períodos críticos. Essas são mais caras. Geralmente são as termoelétricas a diesel. Então, essas termoelétricas mais caras que ainda estão ligadas podem ser desligadas agora, mas as demais, um pouco mais baratas, geralmente a gás natural, a tendência é que elas fiquem ligadas mais um pouco para garantir que a água que está chegando nos reservatórios fique, que isso é importante para o setor elétrico. Independentemente da análise que se faz para outros setores, o setor elétrico avalia que é preciso guardar água no reservatório. Essa é uma avaliação, claro, desse setor específico e não de outras áreas da economia. Porque um reservatório ele é usado para diferentes fins. Ele é usado para irrigação, usado para navegação, no caso de um rio, ou para o abastecimento de alguma cidade perto. Então, a análise sobre o nível ótimo desse reservatório, quer dizer, o nível ideal desse reservatório, ele é preciso considerar diferentes fatores, não apenas o fator do setor elétrico. Ô, Manuel, esse alívio que a gente está tendo aí com risco de apagão afastado é mérito mais de São Pedro, né? Porque mandou chuva. Se dependesse da condução da crise hídrica pelo governo, talvez a gente estivesse numa situação pior. Saiu até um relatório do Tribunal de Contas da União apontando uma série de falhas na condução pelo governo das medidas contra a crise hídrica no ano passado, né? Exatamente, é um relatório ainda preliminar da área técnica do TCU. Esse relatório foi distribuído para os ministérios de Minas e Energia, para os outros ministérios que acompanharam a crise hídrica no ano passado, e a área técnica do TCU está apontando uma série de falhas no planejamento e no enfrentamento da crise hídrica no ano passado. O TCU fala, por exemplo, que o governo focou muito na oferta de energia elétrica, ou seja, não aumentou a geração de energia por termoelétricas, o que aumentou os custos, e não aplicou programas de incentivo para redução do consumo de energia. Não criou, por exemplo, um programa efetivo na avaliação do TCU para fazer com que os consumidores reduzissem o seu consumo de energia de maneira a equilibrar o sistema. E também o TCU está avaliando que até que houvesse melhores nos índices de chuva, quer dizer, até que voltasse a chover mais, não foram organizadas ações de maneira transparente e previsível, quer dizer, que o governo teria tomado ações na avaliação da área técnica do TCU de maneira muito rápida e não com planejamento e não de maneira planejada, transparente e comunicando essas ações para a sociedade o tempo inteiro, pelo menos na avaliação do TCU. Dá para dizer que os técnicos do TCU apontaram que o governo se preocupou muito em gerar oferta de energia, mas não fez adequadamente a conta sobre qual seria a demanda? A conta é que houve uma preocupação em gerar muita energia, o que acabou garantindo que não houvesse apagão ou que não houvesse também racionamento de energia, mas essas medidas de aumento não houve um impacto, não houve uma análise do impacto tarifário dela. Segundo o TCU, o governo acabou não fazendo a conta de quanto que custaria para o consumidor cada uma dessas medidas e comunicar essas medidas para o consumidor de maneira transparente. O TCU insistiu muito na necessidade de haver programas e medidas efetivas para incentivar o consumidor a gastar menos energia, porque na avaliação do TCU não houve um programa efetivo nesse sentido, que poderia, com menos consumo de energia, acaba dando uma aliviada no sistema, acaba aliviando também as hidrelétricas, as termoelétricas mais caras. Então, o TCU acaba questionando isso. O governo fez um leilão de emergência no ano passado para contratar usinas. O Ministério de Minas e Energia fez o primeiro leilão para a contratação de reserva de energia. As empresas contratadas terão que usar o estoque de energia disponível sempre que houver aumento de demanda no sistema nacional, isso para diminuir os riscos de apagão no país. E, segundo o TCU, esse leilão não teve uma estimativa de custo, por exemplo, de maneira adequada feito para esse leilão. E isso vai acabar pesando nas contas de luz, não só nesse ano, não só no ano passado, mas aí ao longo dos próximos anos também. Ô Manuel, lendo aqui o relatório do TCU que você publicou, a impressão que a gente tem é que a conclusão do tribunal é de que o governo agiu de forma muito errática na condução dessa crise, né? Porque há frases como: houve falhas na execução e na comunicação das medidas, houve demora para a adoção dessas medidas, o governo tomou medidas de maneira assodada e com pouca previsibilidade. O tribunal diz que recorrentemente os auditores pediram respostas ao governo, né, sobre as causas dessa crise hídrica e alternativas para se resolver o problema sem resposta. Não havia consenso sobre o assunto no governo, que dificultou a identificação das intervenções necessárias. É um relatório bastante duro sobre a ação do governo durante esse período, né?
Exatamente, e o relatório pega em 2 pontos que são muito importantes para a gente entender também o futuro da geração de energia no país, porque eles questionam se o governo já fez estudos detalhados sobre as causas que levaram ao país a passar por uma crise hídrica que enfrentou no ano passado e quais medidas e quais ações poderiam ser tomadas para evitar que isso voltasse a acontecer. Essa é uma recomendação do TCU, inclusive que na avaliação dos técnicos do TCU não foi cumprida pelo Ministério de Minas e Energia. Essa seria uma recomendação importante do TCU para analisar como que o país evita passar por uma situação como aquela do ano passado, mais uma vez. Agora, quais são as recomendações que eles colocam para que a gente tenha uma condução mais eficiente da situação de crise, uma vez que as secas, né, prolongadas e também essa chuva forte nesse período chuvoso são esperadas para os próximos anos? Olha, os técnicos do TCU estão pedindo um plano estratégico para enfrentar crises futuras como essas e também fazer um estudo para identificar e propor soluções que apontem as causas que levaram ao risco enfrentado no ano passado. Apontando essas causas do risco, o governo conseguir ter um plano estruturado para, em novas situações como aquela, saber exatamente como agir de maneira planejada e bem executada, e não como foi no ano passado, segundo o TCU. Uma outra situação que o TCU pede que o Ministério de Minas e Energia levante é os custos e os riscos das medidas que foram tomadas no ano passado. Quer dizer, como que cada uma dessas medidas vão pesar no bolso do consumidor e quais são a sua vantagem, se houve vantagem de fato nessas medidas no fim das contas. Manuel, o que o governo diz a respeito desse relatório do Tribunal de Contas e das críticas que são feitas à condução da crise hídrica? Olha, nós procuramos o Ministério de Minas e Energia e eles deram uma resposta bem curta, que estão analisando o relatório e conversando com o TCU para esclarecer todas as questões apontadas. Essa é a resposta do Ministério de Minas e Energia. Eu lembro que esse relatório, que é obtido pelo Globo, ele é um relatório preliminar, quer dizer, ele não foi avaliado ainda pelos ministros do TCU, que podem apontar umas outras questões ou levar outras sugestões para o MME, para o restante do governo. Mas a resposta do Ministério de Minas e Energia nesse momento é de dizer que está conversando, interagindo com o TCU para esclarecer as questões levantadas pelos técnicos do tribunal. Bom, Manuel, você já disse que antes de abril não deve ter redução da tarifa de energia elétrica. Agora, no horizonte, algum fator novo pode surgir, seja técnico, como, por exemplo, a manutenção de chuvas fortes nas próximas semanas. Desde a última semana de dezembro até agora, foram cerca de 300 milímetros de chuva só na região sul do estado. Ou mesmo político, que possa antecipar esse calendário de redução de tarifa? Olha, o setor elétrico está torcendo principalmente para que os reservatórios das regiões sudeste e centro-oeste do país, que são a caixa d'água do sistema, eles se recuperem e fiquem em níveis que durante os períodos secos justamente consiga gerar energia mesmo sem chover. O que aconteceu foi que no ano passado, no fim do período úmido, os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste estavam em níveis muito baixos. Esses níveis não davam conta de gerar a energia que o país precisava ao longo do ano. Então, o que o setor elétrico espera agora é conseguir recuperar esses níveis de água para, durante o período de seca que o país vai passar, porque isso é sazonal, e os períodos de seca, haja água suficiente nos reservatórios para não precisar ligar tanta termoelétrica e a gente sentir um alívio. Agora, sobre as tarifas, o que o governo tem falado é preciso pagar a conta do ano passado. Mas a gente sabe que nós estamos em um período eleitoral, a gente está com as eleições batendo na porta. Evidentemente, não dá para saber o que passa na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Se ele vai determinar que o Ministério de Minas e Energia reduza a tarifa, acabe com a bandeira tarifária da escassez hídrica, essa é uma situação que vai depender do presidente. Mas nesse momento, os técnicos estão dizendo que é para manter ainda a bandeira, para conseguir pagar a conta do ano passado e torcer para chover a nível de recuperar os reservatórios das usinas hidrelétricas. Manuel Ventura, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Manuel, um grande abraço. Muito obrigado, Carol e Maltic. E
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.